Olá, meus queridos do quarto ano. Vamos para mais uma aulinha de história. Esta será a primeira da quinta quinzena, tá bom? Bom, hoje nós iremos precisar do nosso livro e nós vamos precisar fazer a leitura, uma breve leitura das páginas 44 até a 47, tá bom? Só que antes da leitura, gente, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, tá bom? Bom, vocês sabem onde são obtidos os objetos que vocês possuem na casa de vocês? E os alimentos que vocês comem? Por exemplo, o arroz, o feijão, a carne. De onde será que veio esses produtos? Certo? Vocês conhecem alguém na família de vocês, ou algum vizinho, ou algum parente que produzem os seus próprios alimentos? Que produzem seus próprios objetos, por exemplo, a bolsa, por exemplo, uma pulseira. Vocês conhecem alguém que faça esse tipo de produto? Vocês conhecem alguém que cultiva uma horta, ou seja, que planta uma cebola, uma cenoura, um tomate, pimentão? Bom, embora as pessoas façam isso na própria casa, mas mais cedo ou mais tarde precisam comprar outros tipos de produtos que vendem no comércio. É justamente isso que a gente vai tratar, tá? Bom, outros tipos de mercadorias, outros tipos de produtos precisam ser comprados, como ferramentas, produtos de higiene, de saúde. Então, vocês sabem por que isso acontece? Porque a humanidade chegou a determinada dependência da indústria e do comércio. Comércio? Mas como assim? O que é o comércio? Bom, é a atividade de trocar, vender ou comprar um produto ou uma mercadoria. Então, todos os produtos que existem na nossa casa, seja ele de alimentação, seja ele produto de higiene pessoal, seja ele como roupas, calçados, sempre a gente vai precisar comprar ou produzir em algum lugar. E vocês sabiam como é que acontecia essa compra, essa troca de mercadorias na antiguidade? É o que a gente vai ver agora, sobre as primeiras trocas comerciais nos tempos antigos, tá bom? Bom, no nosso livro, na página 44, nós temos o capítulo 1 desta unidade, as primeiras trocas comerciais, a origem do comércio. Hoje, quando precisamos e desejamos comprar algo, podemos ir às feiras, supermercados, lojas, shopping, ou até mesmo utilizar lojas virtuais, né? A gente faz às vezes compras pela internet, que está muito mais moderno e às vezes é bem prático esse tipo de comércio, tá bom? Para pagar um produto, podemos usar também o dinheiro, cheque ou cartão de crédito. O cartão de débito também, né? Existem essas formas de pagamento. A maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Antigamente, vocês sabiam que não existia dinheiro? Não existia cartão de crédito ou cheque? Então, bom, há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam agricultura de subsistência e cultivavam apenas alimentos necessários para o seu sustento. Assim como o cultivo agrícola, criação de animais também era feita apenas para garantir a sobrevivência do grupo, produzindo alimento, couro ou lã. Então eles produziam só o necessário, gente, para eles sobreviver. E então eles foram descobrindo ao longo do tempo que esses produtos no qual eles produziam davam para se trocar, né, por outras mercadorias do qual eles necessitavam. À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimentos que o necessário. Esses excedentes, ou seja, quando eles produziam que sobravam, era o excesso de mercadoria, então eles foram descobrindo que a troca deveria fornecer algo muito bom para eles, um lucro, né? Então passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares.
Desse modo, os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo. Por exemplo, aqui nós temos a carne do animal, nós temos o peixe, né? Nós temos alguns grãos e algumas frutas e um pote de cerâmica. Então, por exemplo, as pessoas que produziam algum tipo de frutos, eles desejavam outro tipo de mercadoria, né? No qual ele pudesse diversificar na sua casa. Então, eles trocavam por outra mercadoria, por exemplo, feijão, né? Eles poderiam estar trocando, né? O peixe pela carne, um objeto de cerâmica, um pote de cerâmica para armazenar mercadoria, ele poderia estar trocando por carne de um animal. Então, eles foram descobrindo diversos tipos de trocas, tá? Então, nós temos as trocas diretas. Nesse período, faziam-se trocas diretas entre produtos. Isso significa que um grupo familiar que produzia mais cereais do que era capaz de consumir podia trocá-los antes que se estragassem com outro grupo que tivesse muitos animais, por exemplo. As próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem sempre havia diferença de valor entre elas. Então, essas trocas evitavam o desperdício e aumentavam a diversidade alimentar de cada família. Por exemplo, eles percebiam que o peixe, por exemplo, ele era bem mais prático pescar, né, do que a lentilha. A lentilha demorava tempo para ser cultivada. A lentilha, ela era plantada, ela era adubada, regada, depois aqui era o processo da colheita. Então, eles perceberam que a lentilha demorava mais tempo e teria um valor diferenciado do peixe, por exemplo. A lentilha, ela tinha um valor comercial e o peixe tinha um outro valor comercial. Então, eles foram fazendo essas descobertas ao longo dos tempos, tá? Aí lá na página 46, vocês vão perceber as novas relações e produtos que foram sendo descobertos ao longo do tempo. A maior oferta de alimentos possibilitou a melhoria das condições de vida e de alimentação dos grupos humanos, que se tornaram cada vez mais numerosos. O aumento das trocas favoreceu também o surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio. Neste período, ferramentas, utensílios de cerâmica e vestimentas passaram a ser produzidos com o objetivo da troca. Nos grupos maiores, cada membro da família ficava responsável por uma tarefa. Assim, teve início a especialização do trabalho. Por exemplo, enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros se dedicavam a produzir tecidos ou a cuidar dos animais, né? Então, a tarefa aí, no caso, era dividida entre as pessoas daquela casa, daquele local, tá bom? Dando continuidade, trocas e valores. Aos poucos, os grandes grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto, conforme o tempo necessário para produzi-lo. Se uma atividade ou um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria o valor específico. Por exemplo, um agricultor arava, semeava e irrigava a terra e depois de alguns meses colhia o cereal. Lembra do caso da lentilha que foi citado? Então, uma artesã levava semanas para lavar, cortar e costurar o couro do animal para fazer um par de sapatos. Um caçador, por sua vez, poderia abater várias aves para o consumo em um único dia. Mas ainda assim, ele precisava esperar a época do ano adequada para caçar. Perceberam aí, gente, a diferença, a época em que levava para se produzir ou para se conseguir as mercadorias? Então, de acordo com essa ideia de igualdade ou equivalência entre diferentes produtos, um caçador precisaria oferecer 3 aves para receber em troca um fardo de trigo, por exemplo. 4 cestos de peixe poderia corresponder a um par de sapatos feitos pela artesã, a pessoa que a fabricava. Mas ainda havia a troca direta de um produto por outro.
Aí nós temos um cesto, como exemplo, um cesto feito de fibra vegetal de cerca de 5.000 anos atrás, encontrado em uma caverna na Espanha. Olha só o tipo de sapato que existia antigamente, gente. Esse sapato era feito de couro de vaca, ele foi confeccionado há 5.500 anos atrás, né? Como não existiam muitas ferramentas, não existia a indústria, então era tudo feito manualmente mesmo, tá? Tudo artesanal, tá certo? Então, para que vocês possam entender melhor a atividade, faça a releitura do texto de vocês e as atividades propostas que estão descritas aqui, tá bom? A nossa atividadezinha de hoje serão as questões 1, 2, 3 da página 45 e as questões 4 e 5 da página 47. Lá na página 47, gente, nós temos um caça-palavra, ou seja, um diagrama. Aí você pergunta, tia, é para fazer o diagrama? Sim, faça. Tudo que você for fazendo, gente, você vai se aperfeiçoando, tá bom? Lembra o comércio? Tudo era feito dificilmente. E as pessoas foram se adaptando e foram conseguindo algo mais prático, certo? Para compra e venda ou troca de mercadorias. Então, da mesma forma acontece com vocês. À medida que vocês vão praticando a escrita, a leitura de vocês, vocês irão aprendendo mais ainda, tá bom? Então, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Até a próxima aula.